A paz, meu amado, minha amada, é com imensa alegria que eu venho compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração por esses dias e Ele insistentemente tem me incomodado para que eu viesse compartilhar e eu estava esperando uma direção correta, uma direção a ser confirmada, porque é uma palavra dura, mas é uma palavra que eu sei que o nosso Senhor quer compartilhar conosco por esse tempo, por esses dias. A palavra está em Provérbios, capítulo 1, versículo precisamente 23 e 33. Diz assim a palavra do Senhor: Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, quando coloca essa palavra no meu coração, Ele está falando a respeito da sabedoria, de buscarmos a direção correta, de buscarmos o entendimento correto e que, às vezes, na ânsia de fazer as coisas certas, negligenciamos a Sua vontade e fazemos o que não é de acordo com a Sua vontade, de uma forma imperceptível, querendo fazer a coisa certa, mas fazemos equivocadamente. Não buscamos da forma como deveria. E enquanto o Senhor está nos avisando, é sinal que ainda há tempo de conserto. Essa palavra ele coloca logo depois de falar sobre a busca da sabedoria. Vou ler o início para entendermos o que ele está querendo dizer. Diz assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levantando a sua voz nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama nas entradas das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele faz essa colocação sobre sabedoria, ele não está falando sobre álgebra, química, matemática, o que quer que seja. Ele está falando sobre as decisões corretas, sobre o entendimento correto do que ele quer e tem para nós, e nós às vezes negligenciamos. Nós às vezes começamos a fazer as coisas certas e nos deixamos perder nas encruzilhadas, como diz aqui. Não conseguimos manter uma consistência, uma direção firme e fazemos coisas que não condizem com a sua vontade. Ora, nós temos exemplo aí recente, contemporizando a palavra, com ministros e ministras dos evangelhos que se perdem, como, por exemplo, recentemente até um assassinato envolvendo é, é, uma situação difícil. É, há pouco tempo vi também um repórter fazendo uma colocação, eu creio que seja a respeito do seu ponto de vista, ou se foi colocado pela emissora, eu não sei, mas foi uma colocação bem difícil no tocante ao presidente fazer uma menção de que de repente haveria uma oração antes de um procedimento que, se fosse dar início lá em Brasília, eu não quero entrar em detalhes porque também não tenho conhecimento completo sobre isso, mas aquela palavra daquele repórter soou fria, soou dura, não tendo verdadeiro conhecimento do que o nosso Deus representa, do que o nosso Deus pode, fez e sempre fará nesse mundo, nessa terra. Ora, para que não fique somente nas minhas observações, eu não sou conhecedor da palavra mais ou melhor do que ninguém, eu vou citar também um texto de Mateus, Mateus precisamente 23, onde fala, ele está fazendo uma colocação aos escribas e fariseus, que também serve para as pessoas que não caminham na presença do Senhor, porque os escribas e fariseus eram os capacitados que tinham conhecimento das Escrituras e usavam elas de forma equivocada. Ainda assim o é hoje. Muitos se perdem, inconscientemente se perdem. Olha o que diz a palavra. Está em Mateus 23, versículo 15, 16 e 17. Diz assim a palavra: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis,
Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato e cego. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Louvado seja o nome do Senhor. Condutores cegos são pessoas que têm a condição de conduzir alguém, de levar alguém a algum lugar e às vezes levam de forma equivocada e levam de forma que não exaltam e glorificam o nome do Senhor, fazem com que pessoas se percam, tanto quanto essa colocação desse homem que provavelmente não tem conhecimento nenhum das Escrituras, não sabe sobre quem ele está falando, é um condutor cego também, como aqueles que têm o conhecimento da Escritura, que pior ainda é, que de uma forma imperceptível entra numa daquelas encruzilhadas citadas lá em Provérbios e se perdem e começam a levar o povo na direção equivocada, não dando a primazia, não dando verdadeiro adoração. É o trabalho, fazer, 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 e esquece da adoração verdadeira. Se esquece que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, se esquece que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ora, nós temos tantos exemplos nas Escrituras, vou citar um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento para que possa corroborar o que eu estou dizendo. Moisés, nas águas de Meribá, era para ele falar, tocar, e ele bateu na rocha, se permitiu, pelas dificuldades do momento, pelas atribulações ali colocadas pelo nosso inimigo, pelas circunstâncias, e ele se assoberbou e fez da forma como ele achava que deveria fazer. Consequência, não entrou na terra prometida. Não estou falando de céu e inferno, irmão, mas não entrou na terra prometida. Às vezes você tem a condição de ir muito mais além e você permite se perder. Marta e Maria, ele amava as duas. Marta, atribulada, querendo trabalhar, fazer as coisas, ela estava fazendo errado? Não. Ela estava fazendo para Jesus e para o povo que ali estava. Mas ela queria a ajuda de Maria. Maria estava adorando. Estava ali apaixonada, buscando aquela adoração. Não está errada também. Mas Jesus deu prioridade a quem? A quem ele deu um leve puxão de orelha? Porque ele também a amava. Marta, Marta, porque está atribulada. Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Você pode até pensar que você tem o domínio e o controle de tudo, mas não tem. O que o nosso Deus tem preparado para mim e para você, Ele vai dar e homem, demônio, nenhum vai tirar. Vai acontecer, querendo ou não, vai acontecer. Então, por que o desespero? Por que não perceber que de repente estamos levando muitos ao engano, ao não apresentar essa questão da busca, da adoração, da entrega, porque é necessário, é primordial, é fundamental. Não devemos nos perder nos afazeres e deixar de lado o devido louvor que nós devemos dar ao nosso Senhor. Devemos fazer sim, mas isso é uma consequência de estarmos caminhando ao lado dele, adorando ele, buscando ele. Ele vai fazer. Ou acha que essa passagem está aí à toa nas Escrituras de Marta e Maria? É para nos ensinar, para nos doutrinar que quando nós entregamos o louvor da forma correta, a adoração da forma correta, as coisas acontecem, elas fluem. Isso é confiar, isso é entregar na mão do nosso Senhor a direção. E não querer ser você o protagonista, o que resolve, o que dirige, eu que sei, eu que faço, permitindo que a soberba, permitindo que tudo quanto é forma de engano possa se assenhorar do seu entendimento. Enquanto há tempo, se acerte. Busque. Ah, irmão, como eu vou fazer para me acertar? Como eu vou fazer para me buscar? Vai para o joelho. Vai para o joelho, entrega-se na presença do Senhor, se derrama. Se tiver que jejuar, jejuma. Mas se coloque em posição de receber a palavra do Senhor. E o que é que ele diz? Derramarei sobre vós do meu espírito e fareis entender as minhas palavras. Aí sim, você vai entender e vai ouvir o que ele quer te dizer. Mas para isso, se entregue, busque. A minha oração nesse dia é que haja abertura no meu e no teu coração,
para que nós possamos cada vez mais entender o que o Senhor quer para mim e para você, para que nós possamos fazer as coisas de uma forma correta. Recentemente, eu fui induzido pelo Senhor a ir a um determinado lugar, visitar uma determinada pessoa, e eu pensei que aquela pessoa precisasse de ajuda, precisasse de algum auxílio, e eu peguei minha esposa e nós fomos. E ao chegar lá, essa pessoa estava dentro do templo, no joelho, nós nos ajoelhamos do lado, ficamos em oração, e quando essa pessoa levantou, começamos a conversar, e uma pessoa muito antiga no nosso relacionamento, uma pessoa confusa, envolvida com coisas erradas, veio até nós. E aí, quando ela veio até nós, começamos a conversar. E aí eu comecei a falar de Jesus, perguntando como é que estava a caminhada dela, e fizemos o apelo e ela voltou para a casa paterna. Eu tive que ir em um lugar distante para levar uma palavra e resgatar um que estava perdido. Quinta-feira passada, isso. Hoje faz uma semana. Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não estou falando isso para me exaltar, não, amado de minha alma. Estou falando isso para dizer que o nosso Deus ele é poderoso para nos falar quando estamos dispostos. Candaralabaçu, querelebas, sariadaralabas. Erebadaralabas, suriandaralacorelebas, soriabaçu, bessicerelebas, soriá. A ouvir a sua voz, a fazer o que ele verdadeiramente quer, debandaralabas, soriá. Mas nós temos que estar com o nosso coração aberto. Ressanaralavas. A minha oração nesse dia, meu amado, do fundo do meu coração, é para que nós venhamos caminhar na presença do nosso Deus unidos, de uma forma correta e fazendo aquilo que Ele quer enquanto há tempo. É necessário, é urgente que nós venhamos fazer da forma correta, para que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida. Essa é a minha oração, que o nosso coração esteja aberto para receber o que o Senhor quer falar para nós. Vai para o joelho, busca, e a resposta virá. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus por essa palavra. Tenha um final de semana abençoado. Você, sua casa, toda a sua família. Que haja prosperidade na sua vida. E o nome do Senhor seja glorificado. Fica na paz, meus amados.